Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um tema, para mais um momento, falando do Espírito Santo. Hoje o tema é: o Espírito é um no Pai e um no Filho. Estão unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, portanto, os três fazem parte do mesmo objetivo. Então, é isso que nós vamos ver hoje. O Espírito Santo é um tanto Pai como um tanto Filho. Em termos teológicos, podemos dizer que ele é um tanto igual como coeterno. Quando lemos o discurso do cenáculo por inteiro, descobrimos que seria um tanto o Pai como o Filho que enviariam o Espírito para cada um de nós. Então é assim que nós vamos entender. No livro de João, no capítulo 14, fala sobre isso. Mas antes nós vamos orar, pedir orientação a ele, para nós podermos abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita nos altos céus, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo dia, que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que tudo que viemos fazer aqui, Senhor, possamos fazer com o objetivo de aprender. Nos ajuda, nos coloca em nossa vida o Espírito Santo, nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, no capítulo 14, verso 16, diz assim, capítulo 14 de João, verso 16. Aqui Jesus promete o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus fez seu papel de expiação, foi morto na cruz, e agora precisava voltar aos céus, voltar a estar do lado de Deus. E Ele disse que iria, mas iria rogar ao Pai que enviasse um Consolador. Veja que a conexão dos dois. Então Jesus iria para os céus buscar em Deus que Ele enviasse o Espírito para estar conosco. E hoje o Espírito trabalha em nossas vidas, está do nosso lado, tentando nos ajudar, tentando nos orientar e nos ensinando aquilo que devemos fazer. O Espírito, ele está pronto a fazer aquilo que nós necessitamos. Que nós busquemos esse poder em nossa vida para que nós possamos, a cada dia, ter uma consciência melhor do que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Porque esse é o objetivo do Espírito Santo, é nos guiar em toda a verdade. Ele veio para nos guiar em toda a verdade e está conosco para sempre. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Então, tem esse papel. Passando uma página à frente, nós vamos ler em São João, no capítulo 16, verso 7, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus estava indo, nos prometendo que enviaria um Consolador, que estaria conosco para sempre. Diz o seguinte, como lemos, eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. O Espírito veio e agiu, por assim dizer, por causa dos dois. Então a atividade do Espírito nunca nos é dada na Escritura à parte da pessoa da obra de Cristo e da parte da vontade de Deus. Qualquer tentativa de pensar que o Espírito, em termos que são inteiramente místicos e divorciados das Escrituras, nos levarão a todos os tipos de ruas secundárias, e com isso, eventualmente, a becos sem saída. Então, tudo que se ensina, que não seja aquilo que Deus nos orienta a respeito do Espírito Santo. Volto a dizer, muitas pessoas, em suas crenças, acreditam que o Espírito Santo é uma essência, é uma força, é uma luz, é algo desse tipo. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser que está conosco porque Deus nos enviou para estar conosco todos os dias. Então, ele não é uma luz, ele não é uma energia, não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, tem desejos. Portanto, uma luz não tem esses atributos. Portanto, os dois estão com o Espírito Santo juntos, e o Espírito Santo está com os dois. Que nós possamos entender isso e buscarmos ter
o Espírito Santo em nossas vidas como pessoa, como nosso amigo diário, do nosso lado para nos ajudar. É assim que devemos saber. Nós não podemos divorciar a obra do Espírito Santo de Deus Pai e do Filho. Não se pode divorciar, tirar essa, como é que se diz? Essa associação de Deus Pai e Deus Filho com o Espírito Santo. Os três estão juntos com um só propósito. Portanto, nós possamos entender isso e buscarmos estar do seu lado. Porque Ele está conosco, Ele veio para nos trazer benefícios e, portanto, nós precisamos estar pronto à aceitação disso. Quem é o Espírito Santo? Diferentemente do que muita gente diz, o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser. O Espírito Santo fala, nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 2. Eu vou ler para vocês aqui, Apocalipse, lá no final da Bíblia, no último livro da Bíblia, capítulo, aliás, perdão, não é Apocalipse, é Atos 2, Atos 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2. Vamos ver o que é que diz lá. Atos 13, versículo 2. Bom, tá aqui, achei. E servindo ele o Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-vos agora, Barnabés e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo nos orienta. O Espírito Santo pensa. O Espírito Santo consegue compreender as coisas e, além disso, possui uma capacidade intelectual eficiente. Podemos comprovar isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11 diz. Verso 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Verso 11: porque qual homem sabe a coisa do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, existe essa conexão. Ele sente, o Espírito Santo sente. Se o ser humano possui capacidade para entristecer-se, o Espírito Santo também tem essa característica. Então, podemos entender que ele possui capacidade para sentir. É possível comprovar isso no livro de Efésios, capítulo 4, verso 30. Nós não vamos ler, mas depois vocês podem, como é que se diz, comprovar isso. Mas vamos ler assim mesmo. Capítulo 3, verso 30 diz, verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, não entristeçais o Espírito Santo. Ele se entristece quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Ele fica triste porque ele nos ajudou a nos selarmos para o dia da redenção, e ele não quer que nós venhamos nos perder essa oportunidade. O Espírito Santo tem vontade. Já que há relato na Bíblia onde o Espírito Santo realiza a tomada de decisões, isso significa que ele possui vontade própria. Podemos confirmar essa ação em Apocalipse 16, verso 7. Vamos lá em Apocalipse 16, lá no último capítulo. Apocalipse 16, verso 7. Vamos lá. Apocalipse 16, verso 7 diz assim: ouvi do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, existe a vontade de Deus de estar do nosso lado, nos ajudando. É muito claro que o Espírito está no Pai e no Filho. Todos os três fazem o mesmo papel
de trabalhar para nos ajudar, para nos orientar. Nós não podemos desassociar o Espírito Santo de Deus Pai e Deus Filho. Estão juntos no mesmo propósito. Que nós possamos entender isso e estarmos prontos a aceitar de que Jesus trabalha com o Espírito Santo, Deus trabalha com o Espírito Santo e o Espírito Santo trabalha com os dois. E outra coisa, não esqueça, o Espírito Santo não é uma luz, não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, um ser que sente, que se emociona, que tem decisões, que se entristece. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. Não entristeçais o Espírito, porque ele está pronto a te ajudar. E se você entristece ele vai, de alguma maneira, deixar você, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E se você não quer que ele trabalhe em sua vida, ele não vai forçar a barra. É perigoso, volto a falar da questão do pecado contra o Espírito, porque é o pior pecado. Por quê? Porque se nós começarmos a rejeitar o Espírito Santo, nós vamos cauterizar nossa alma, nosso coração, nossa mente e não vamos aceitar o ensinamento de Deus através do Espírito Santo. E seremos levados a fazer barbaridades, coisas que desagradam a Deus, porque nós não temos o temor de Deus. Portanto, é interessante que nós não venhamos entristecer o Espírito de Deus e assim estarmos do seu lado, pedindo sua ajuda a cada dia, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. É através dele que nós vamos ter tudo isso. Volto a dizer para vocês, ao começar a ler a Bíblia, ore a Deus para que o Espírito Santo lhe ilumine e você possa entender o que está lendo. Aí você vai ter momentos felizes, momentos com a participação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo em sua vida. Faça isso diariamente e você vai sentir renovado a cada momento, porque essa é a vontade de Deus. Amanhã voltaremos com o tema o Espírito como agente da criação. O Espírito como agente da criação, vamos ver que o Espírito já estava na criação, o Espírito de Deus já está na criação de todas as coisas. Portanto, até amanhã, que Deus abençoe a cada um de vocês, dê uma noite de paz e que vocês estejam sempre buscando o poder do Espírito Santo em suas vidas. Esse é o nosso desejo aqui no canal Oficina de Ideias Edilton Santos.